A empresa com a maior receita do mercado de carros elétricos do mundo não é americana e começou fabricando baterias de celular. Em 2024, ela faturou 107 bilhões de dólares, superando a Tesla pela primeira vez na história. Mas como uma empresa que nem existia no setor automotivo construiu uma vantagem que nem a Volkswagen, nem a GM e nem a própria Tesla conseguem copiar hoje, eu sou Alan Armstrong, sócio do Grupo 3C, e no vídeo de hoje vamos desmontar peça por peça a história real da BYD. Se você teve um celular nos anos 90, provavelmente usou uma bateria fabricada no Japão. A Sanyo, a Panasonic e a Sony dominavam o mercado mundial de baterias recarregáveis com uma vantagem que parecia intransponível, com automação caríssima, processos proprietários e décadas de desenvolvimento tecnológico acumulado em fábricas dedicadas à precisão extrema. Para entender o tamanho dessa dominância, o mercado automotivo chinês daquele período era completamente controlado por joint ventures estrangeiras, com Volkswagen, GM e Toyota. As empresas locais chinesas eram vistas como incapazes de produzir qualidade equivalente e nenhum analista do planeta colocava a China como potência elétrica no horizonte. No final dos anos 80, as japonesas começaram a migrar para baterias mais rentáveis, as de níquel hidreto e as de íon de lítio, para laptops e celulares de nova geração, deixando o mercado de níquel cádmio que alimentava ferramentas e aparelhos portáteis com cada vez menos atenção. Esse é o padrão clássico de mercado que se repete em todo o setor. Quando o líder olha para cima, focado no produto mais rentável, ele desprotege a parte de baixo. E foi exatamente essa parte que um químico chamado Wang Chuanfu decidiu ocupar. E havia um detalhe no processo de fabricação das baterias japonesas que nenhum executivo da Sanyo tinha mapeado como risco competitivo, porque ninguém no mundo acreditaria que alguém poderia copiar aquela operação sem investir milhões em máquinas que custavam mais do que muita empresa conseguiu faturar em uma década. O cenário era esse: um mercado abandonado pelos gigantes, uma janela aberta que ninguém queria atravessar e um químico em Shenzhen com uma ideia que parecia loucura comercial. A história da BYD não começa numa garagem de Stanford. Começa num galpão emprestado com uma operação que ninguém apostava. Wang Chuanfu fundou a BYD em fevereiro de 1995, com 250 mil yuans emprestados do primo, o que é equivalente a mais ou menos 30 mil dólares na época. Wang comprou baterias da Sanyo e da Sony, desmontou cada célula, mapeou cada etapa do processo automatizado e substituiu cada robô por um trabalhador humano treinado em uma única função específica. Onde os japoneses tinham braços mecânicos de milhões, ele tinha pessoas com gabaritos manuais. A lógica era muito simples. Na China dos anos 90, a hora de trabalho custava centavos. Substituir uma máquina cara por 10 funcionários ganhando muito pouco fazia a matemática fechar de um jeito que nenhum executivo japonês tinha imaginado. Em 7 anos, a BYD controlava 65% do mercado mundial de baterias níquel-cádmio, superando a Sanyo. Em julho de 2002, a BYD abriu capital na bolsa de Hong Kong, já como a maior fabricante mundial de NICD do planeta. O químico anônimo de Shenzhen tinha derrubado uma indústria de décadas com uma jogada que custou centavos por unidade. Aí veio a grande jogada que separa o Wang Chuanfu do resto. Em janeiro de 2003, ele anunciou a aquisição da Xiangqingshuan Automobile, uma montadora estatal que estava com severas dificuldades. Os acionistas entraram em pânico. A compra nem estava no prospecto do IPO. E os analistas chamaram de suicídio empresarial puro. A tese dele era contraintuitiva e poucos entenderam na hora. Quem controla a bateria, controla o carro elétrico. Mas para isso, ele precisava aprender a fazer carros antes de o mercado de elétricos existir de verdade. Ele não esperou o mercado nascer para dominar a peça crítica. Isso sim é um posicionamento de 30 anos. Não olhar só para o trimestre. Mas por que um fabricante de baterias compraria uma montadora falida que simplesmente nenhum outro investidor queria? A resposta está nos próximos 17 anos de decisões que transformaram uma restrição de capital numa vantagem impossível de copiar. Você sabia que a BYD não começou vendendo carros elétricos? Em 2005, a BYD lançou seu primeiro carro de produção própria, o F3, um modelo movido a combustão tradicional. Ele chegou ao mercado custando 73 mil yuans,
enquanto o Toyota Corolla custava o dobro, sendo campeão da categoria. Wang aplicou na montagem a mesma lógica das baterias. Comprou, desmontou, aprendeu e fabricou ainda mais barato. Foram 1,6 milhão de unidades vendidas ao longo dos anos seguintes. Mas o verdadeiro plano de Wang sempre foi o futuro da energia. Em 2008, a BYD começou a produzir seus primeiros carros híbridos e elétricos. Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 2010 com o lançamento do E6. Ele foi o primeiro grande sucesso global 100% elétrico da marca, superando 60 mil unidades vendidas ao longo dos anos, dominando frotas de táxi pelo mundo inteiro e mostrando que a BYD sabia fazer baterias duráveis sobre rodas. 60 mil unidades pode parecer pouco, comparado ao primeiro modelo 100% a combustão, mas você precisa lembrar que para aquela época o mercado de carros elétricos nem existia. Entre 2004 e 2020, Wang criou a BYD Semiconductor, que fornecia o chip IGBT automotivo para 40% do mercado chinês. Também criou a FinDreams Powertrain, responsável por motores e eletrônica de potência interna. O resultado é que a BYD fabrica 75% dos componentes de cada carro elétrico internamente, enquanto a Tesla fabrica apenas 48%. A diferença não é de margem operacional, é de arquitetura industrial inteira, e a prova está nas 1.117 patentes de bateria registradas pela BYD, contra apenas 97 da Tesla. Aqui está o ponto que a maioria das análises perde. Quando o preço global de bateria sobe, a BYD ganha como fornecedora, enquanto os concorrentes pagam mais como clientes. Ela está nos dois lados do balcão ao mesmo tempo. E isso é uma posição estrutural que ninguém compra com cheque. Em setembro de 2008, a Berkshire Hathaway investiu 232 milhões de dólares por 10% da BYD. Charlie Munger descreveu Wang como a combinação de Thomas Edison e Jack Welch. Mas antes, Warren Buffett tentou comprar 25%. Wang recusou educadamente. Quando a Berkshire vendeu toda a posição em 2025, após 17 anos, o retorno foi de 30 vezes. Essa é a parte que mais me impressiona. O Buffett tentou comprar mais e o Wang disse não. Isso aqui é uma aula de posicionamento estratégico. Quem entende exatamente o que está construindo sabe o que não vender, mesmo quando o cheque vem da maior lenda do mercado de capitais. Mas havia uma crise chegando que ia testar se toda essa arquitetura industrial era real ou se era só escala financiada por um subsídio do governo chinês. Em 2019, o teste apareceu sem aviso e o lucro da BYD despencou 42% em um único ano fiscal. E o teste veio. O governo chinês cortou drasticamente os subsídios ao setor de veículos de novas energias. O lucro da BYD caiu 42% para 1,61 bilhão de yuans em um único ano. As vendas de veículos de energia nova recuaram 7,39%, queda direta após anos de crescimento consecutivo. O mercado inteiro fez a pergunta óbvia: a BYD era uma empresa real ou era uma criação subsidiada pelo governo? As ações caíram, os analistas reduziram projeções e muitos executivos do setor automotivo ocidental respiraram aliviados, achando simplesmente que a ameaça chinesa tinha sido contida pela própria política industrial. Mas em março de 2020, Wang lançou a bateria Blade. Era uma tecnologia LFP em formato de lâmina, empacotada diretamente no pack do carro, sem módulo intermediário convencional. Ele resolveu 3 problemas de uma vez só: segurança, porque o LFP não pega fogo em testes de penetração; custo, com 40% menos componentes secundários; e espaço, com 50% mais aproveitamento. E olhando para o mercado no geral, a maioria das empresas que depende de subsídio quebra quando o subsídio acaba. A BYD usou essa crise como um filtro que separava o modelo real do modelo de papel. Quem só tinha escala financiada pelo governo desapareceu. Quem tinha vantagem estrutural sobreviveu. O primeiro veículo com a Blade Battery, o BYD Han, chegou às ruas em julho de 2020 e mostrou que dava para fazer um sedã elétrico de luxo com custo competitivo de produção. Em 2021, as vendas de veículos de energia nova da BYD saltaram para quase 600 mil unidades, um crescimento de mais ou menos 145% em um único ano. A crise de 2019 foi o melhor marketing que a BYD poderia ter recebido, porque mostrou ao mundo inteiro que a vantagem de custo não vinha do governo chinês, vinha da integração vertical construída ao longo de 2 décadas. Sem subsídio, com margem maior e com produto melhor. A Blade Battery não foi apenas um lançamento.
foi a prova de que a vantagem estrutural era real e independente de política pública. E o que veio depois de 2021 é o que nenhum executivo da Tesla, da Volkswagen ou da GM conseguiu mais ignorar. Em 2022, a BYD tomou uma decisão irreversível. Encerrou completamente a produção de carros a combustão pura, passando 100% a operar somente com veículos elétricos. Queimou os navios, eliminou qualquer plano B e apostou tudo na engenharia construída ao longo dos 27 anos. A escala que veio depois foi assombrosa. 2021 fechou com quase 600 mil de veículos vendidos. 2022 com 1,9 milhão. 2023 com 3 milhões. No quarto trimestre de 2023, a BYD superou a Tesla em veículos elétricos puros pela primeira vez, com quase 600 mil unidades contra quase 500 da Tesla. Em 2024, foram 4,27 milhões de veículos elétricos vendidos no ano, receita de 107 bilhões de dólares. Ultrapassando a Tesla, que faturou 97,7 bilhões pela primeira vez na história. A margem bruta da BYD chegou a 19,4%, quase 10 vezes o que era em 2019, antes da crise de subsídios. Mas o mecanismo real é mais profundo. A BYD não é preço. É o que se chama de custo de replicação assimétrico. Construir uma cadeia verticalmente integrada, da química de baterias aos semicondutores automotivos, até a linha de montagem final, leva décadas e custa centenas de bilhões de dólares para qualquer concorrente sério. A Tesla pode melhorar o software, pode lançar novas funcionalidades, pode mudar o design, mas não consegue fabricar uma bateria pela metade do custo da BYD sem reconstruir 30 anos de capacidade industrial interna, peça por peça. Em julho de 2025, a BYD iniciou produção em Camaçari, na Bahia, com 5,5 bilhões de reais investidos. Capacidade inicial para 150 mil veículos por ano, com potencial de chegar a 300 mil. A cada ameaça de tarifa protecionista, a BYD constrói uma fábrica nova dentro do mercado-alvo. E o que o Wang Chuanfu fez com baterias em 1995, qualquer negócio pode fazer com um insumo crítico do seu setor. Você só precisa enxergar, antes dos outros, qual é a peça que todos vão precisar comprar. Quem compete no insumo do concorrente disputa margem para sempre. Quem controla o insumo crítico dita o preço, dita a margem e dita o ritmo de inovação do setor inteiro. Wang Chuanfu não inventou o carro elétrico, ele dominou a bateria antes mesmo desse mercado existir. E aqui vai a pergunta direta para quem senta na cadeira da decisão. O que é o insumo crítico do seu negócio? Qual é o componente que, se um concorrente controlar primeiro, vai te fazer depender dele para sempre? É tecnologia proprietária, canal de distribuição exclusivo, dado de cliente, capacidade de produção própria, marca registrada? A BYD passou 28 anos respondendo essa pergunta dentro da indústria de energia. Hoje, o resultado é estruturalmente irreversível. Enquanto o Ocidente debatia quando fazer o carro elétrico, a BYD já fabricava a bateria, o motor, o chip e a linha de montagem inteira por dentro. Quem controla o insumo crítico não precisa correr para alcançar a concorrência. Ela define o ritmo da corrida que todo mundo vai disputar. E essa vantagem construída ao longo de décadas não se compra com cheque, se constrói com paciência estratégica. Essa foi a história da BYD. Uma trajetória que mostra que por trás de toda a grande empresa existe uma decisão sobre o que nunca terceirizar. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e comenta qual empresa você quer ver desmontada aqui. Sua participação é o que nos motiva a trazer histórias cada vez melhores. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima!